arcebispo Dom Manuel Pestana Filho fundou o movimento de defesa da vida, né? O movimento pró-vida. No início, ele fazia tudo sozinho. A cúria, ele e algumas moças voluntárias socorriam as gestantes que iam para praticar aborto, coletavam assinaturas de abaixo-assinado, né? Contra o aborto, faziam manifestações, faziam no dia 28 de dezembro a marcha dos Santos Inocentes contra o aborto. E depois que eu me ordenei padre, isso já faz muito tempo, em 92, né? Olha só. Depois que o Brasil estava numa iminência de legalizar o aborto, e eu fiquei assustado, era pelo ano 85, mais ou menos. Então, conversei com o Dom Manuel Pestana, sugerindo que nós fizéssemos uma caravana a Brasília. Fizemos 3.000 pessoas, juntamos muitos ônibus, e depois passamos a ir semanalmente ao Congresso para tentar a aprovação de um determinado projeto de lei que iria obrigar os hospitais a praticar aborto na instituição hospitalar pública. O Dom Pestana, ele deixou todos os compromissos da cúria, que eram muitos, né? E vinha conosco. Era o Congresso. Ficava lá se solidarizando com a causa da vida, sofrendo com a gente, se alegrando com a gente. Depois que ele se retirou da diocese, né? Completou o tempo dele, foi em 2004, entrou um novo bispo. Eu permaneci ainda na direção do movimento para a vida e, além disso, foi reservado um espaço para acolher as gestantes que estavam em risco de praticar um aborto, a casa da gestante. Um lugar que agora é cuidado por irmãs religiosas e que abriga durante a gestação, o parto e até 3 meses depois do parto as meninas que estão grávidas, estão em desespero, estão em situação de desabrigo, não têm para onde ir nem passar a gestação. As irmãs acolhem, dão assistência material, mas também espiritual, preparam para a primeira comunhão, se elas não tiveram, para o batismo do neném. Então, lá em Anápolis, se procura fazer trabalho completo, né? Então, o Papa Francisco falou na sua última encíclica Evangelii Gaudium, melhor, exortação apostólica, que a doutrina contra o aborto é irreformável, não se pode exigir mudança da igreja quanto a isso, mas se deve dar uma maior atenção à mulher em situação de desespero. Isso que o Papa Francisco falou, felizmente, lá em Anápolis, lá no centro-oeste goiano, lá já existe, graças à atuação de irmãs muito desprendidas da congregação Pequenas Missionárias de Maria Rosa Mística, que era de Brasília para lá, para fazer esse trabalho que é feito com grande eficiência, graças a Deus. Mas uma coisa é você lutar contra o aborto como o bombeiro vai atrás do fogo, né? Surgiu um caso de uma gravidez aqui, descobriu que a moça quer fazer aborto. Vamos atrás dela, vamos aconselhar, vamos mostrar vídeos para que ela possa entender o que é o aborto, né? Vamos falar sobre a síndrome pós-aborto, sobre os sentimentos de culpa, sobre a depressão, sobre a insônia, sobre a autoacusação, sobre tudo aquilo que vai acompanhar se ela em um ato de desespero resolver matar a sua criança. Tudo isso é válido, bom, necessário, mas é insuficiente. Porque todo o aborto, dizia Dom Manuel Pestana, é um fundo de um abismo. Um abismo que começa com o pecado contra a castidade. Os castos não abordam. Né? Então, o dia que todo mundo entender a virtude da castidade e resolver praticá-la de verdade, tratando o nosso corpo não como mercadoria,
muito menos mercadoria de açougue, né? Para expor aos fregueses. Mas como o templo do Espírito Santo, que foi comprado por Cristo por alto preço, de que um dia vai visitar com ele, o dia que nós entendemos a sacralidade da vida, mas também o ato conjugal em que a vida é gerada, o dia que a gente considerar intangível, intocável, não só a vida alheia, mas também a criada que a vida é gerada, ou seja, o ato conjugal. O dia que nós respeitarmos não só o quinto mandamento, não matar, mas o sexto, que manda respeitar as fontes da vida que estão na sexualidade, não pecar contra a castidade, então nós estaremos fazendo um serviço completo. Ainda será necessário você manter o bombeiro, porque os incêndios vão continuar a existir, mas com alguns esquemas de segurança instalados vai diminuir muito a necessidade de você acionar o bombeiro, porque os carros de incêndio vão tender a desaparecer. Então, o que nós precisamos, além e acima de tudo, é de instaurar a cultura da castidade, que coincide com a cultura da vida. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que ensinar aos adolescentes, aos jovens, aos recém-casados, aos casais já adolescentes, o que é que Deus quis quando criou homem e mulher. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então ele quis a procriação, sejam fecundos. E também quis a união. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. União e procriação são dois significados do ato conjugal, que só pode ocorrer dentro do matrimônio. O matrimônio é um sacramento, é um contrato elevado por Jesus ao grau de sacramento que constitui uma família, que é, no dizer de João Paulo II, o santuário da vida. Então, se você valoriza a vida, comece valorizando o matrimônio. Comece valorizando antes do matrimônio a preparação para o matrimônio, que é o noivado e o namoro. Comece então namorando santamente, para você ter um noivado santo, um matrimônio santo, uma família santa, e para você fazer da sua família um santuário da vida. Isso eu comecei a compreender quando era padre muito novinho e recém-condenado via como é que os jovens iam se confessar. Os jovens, com boa vontade, mas com pouca discussão, não sabiam namorar. Então eu resolvi pedir ao meu bispo que aprovasse um rascunho de um folheto sobre o namoro que eu havia escrito. Então Manuel olhou assim, colocou algumas correções, riscou algumas frases, acrescentou outras, e depois mandou escrever aqui no verso, com a aprovação eclesiástica. Eu passei a distribuir isso, mas não de maneira aleatória. E quem lesse isso aqui poderia ficar um pouco chocado. Então, distribuía depois de uma palestra, ou então depois de uma confissão, só que ele vai ser esse papel aqui, diante do Santíssimo. Mas bem devagarzinho, meditando, pedindo a Deus a luz para entender o que está escrito, a força para pôr em prática. E foi desse jeito que esse folhetinho surgiu. Já faz, como vocês podem perceber, muito tempo, esse folhetinho surgiu. E os meus colegas padres convidaram que a juventude fosse aceitar um negócio desse. Não, isso aqui é ridículo, não precisa ser ridículo, mas isso aqui é inaceitável. Os jovens de hoje, leia-se, há 20 anos atrás, não são capazes de entender uma linguagem dessa. O máximo que você pode fazer para estimulá-los a não evitar a promiscuidade sexual é dizer que o preservativo não protege contra a AIDS. De fato, não protege. Mas se você entrar com discursos morais, você está fadado a ser escarnecido e o pessoal sair
deixando você falar sozinho. Felizmente, os ensinamentos estavam errados. Aliás, totalmente errados. Porque eu percebi ao falar dessas coisas que os jovens, eu também já fui jovem, né? Os jovens gostam de desafio. Quando o jovem vê uma coisa difícil, diferente, ele nem sempre tem o impulso de correr e de insultar o orador. Ele está falando isso. Será que ele é doido? Ou será que é uma coisa diferente, mas que vale a pena a gente se esforçar por ela? Será que antes dele outro já falaram? Será que isso aqui, apesar de ser difícil, é a verdade? Se é a verdade, vamos lutar por ela, porque a verdade nos liberta, ao passo que a mentira, embora seja doce, ela escraviza. Então, eu notei que os jovens se assustavam, mas ficavam um pouco sedentos. Não eram os mais velhos que iam dizer, já é uma tarefa para os jovens aqui que estão muito difíceis. Não. Eram os jovens que me chamaram para falar para outros jovens. Quer dizer que essa mensagem, apesar de radical, ou talvez por isso mesmo, mataria. Falando francamente, se o Evangelho não fosse radical, eu não teria atração pelo Evangelho. Se não houvesse alguém com uma verdade dizendo, Luiz Carlos, deixa tudo e agora vai seguir. Qual é o gosto? O gosto está em a gente tem que deixar tudo por causa de Cristo. O sacrifício não é um sacrifício sem sentido. Assim também, eu fui falando sobre a mensagem de maneira positiva, como a joia, como a pérola preciosa, como um tesouro escondido. Fui tentando explicar para os jovens que nós não temos opção. Ou a gente é casto, ou a gente se nivela aos quadrúpedes. Porque tanto nós como eles temos um instinto reprodutor, ou um instinto também chamado procriador, ou um instinto sexual. Mas os animais, por não terem uso da razão, eles são escravos desses instintos. Prova disso é você perceber como é que os animais se acasaram na época do cio. Eles se agridem, né? Parece mais uma violência do que um real acasalamento. Porque o instinto está gritando, eles são escravos dele. Nós não somos assim. Nós somos animais racionais. A razão tem que dominar as forças instintivas. Se nós somos cristãos, temos uma razão a mais para sermos castos. É porque, além de termos a razão natural, nós temos a graça sobrenatural que recebemos no nosso batismo. Nós temos que ser castos porque somos homens e não animais, mas também porque somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus habitam em nós e porque nós atentarmos contra o nosso corpo é profanar algo de sagrado, é cometer um sacrilégio. Então, por duplo título, por ser cristão e por ser homem, foi um homem muçulmano, né? E por ser cristão, eu devo ser casto. Se alguém que não é casto zomba de mim, é um fraco zombando do forte, é um derrotado zombando do vencedor, é um frouxo que tem inveja daquele que conseguiu vencer, enquanto ele está lá no meio da lama e quereria que o outro também estivesse lá. A castidade é uma virtude brilhante, fascinante. Por quê? Quem procura o prazer encontra, mas depois do prazer vem aquele gosto amargo, aquela sensação de vazio, aquele remorso na consciência. Porque o prazer é corpóreo, passageiro. A alegria ela é espiritual e ela é permanente. A alegria que você tem com a pureza, de você guardar os seus sentidos, de você vigiar os seus olhos, de você conservar os seus pensamentos, o seu coração no alto. Essa alegria, ela permanece mesmo quando você está dormindo. Ela não se reduz ao momento em que você está
explicitamente pensando nessas coisas elevadas. E ela não tende a desvanecer, mas ela tende a se consumar na felicidade da glória eterna. Ou seja, no finalzinho desse programa, eu falava sobre o namoro, eu dizia: se aqueles que buscam o prazer na impureza conhecessem a alegria da pureza, desejariam ser puros, nem que fosse por egoísmo. E aí eu terminava com o desafio: experimente e diga-me se não é assim. Esse desafio é chave. Quando o jovem vê isso, ele então vai experimentar. Não, mas ninguém faz isso, mas eu não sou como os outros. Eu não quero ser Maria vai com as outras, nem tenho o rosto de todo mundo. Né? E se os outros não fizeram, mas se Cristo mandou que eu fizesse assim, não importa que a multidão deles esteja gritando Barrabás, eu vou gritar Jesus. Não importa que todos estejam afastados ou crucificados com medo, eu vou estar junto com ele ao pé da cruz. Isso vai fazer a diferença. Então, a castidade, se vocês quiserem explicar para alguém o que ela é a virtude natural que regula o instinto procriador. Esse instinto não é mau, mas ele deve ser regulado. Você, por ser casto, embora você sinta atração pela pessoa do outro sexo, saiba que você não vai poder praticar o ato conjugal com ela se você não é casado com ela. Mesmo que você seja noivo ou namorado, você sabe que tem que esperar. E depois que você se casou, ainda que você sinta atração por uma terceira pessoa, você sabe que você tem direito ao corpo apenas do seu cônjuge, não do terceiro. Então, depois do casamento, a castidade manda que você seja fiel àquele único com que você se casou, impedindo que entre um terceiro, porque isso aí seria um pecado chamado adultério. E qual seria o pecado da união conjugal entre dois solteiros? Alguém sabe? Vamos falar sobre a sua palavra difícil? Fornicação. Vamos lá. Fornicação. Aqui em São Paulo se fala fornicação, não é assim? No Rio de Janeiro é fornicação. Lá em Goiás é fornicação. Como é que é aqui? Fornicação? Então, São Paulo dizia: fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem comete contra o seu corpo, fora do seu corpo. O fornicador, porém, peca contra o seu próprio corpo. Ele fala palavras duríssimas: tomareis o corpo de Cristo e fareis dele membro de uma prostituta. Né? Você vai entregar o seu corpo à prostituição, porque o seu corpo pertence a Cristo. Você se tornou membro de um corpo que é a igreja, do qual Cristo é a cabeça. Não sabeis que nós temos o templo de Deus, escrevendo aos Coríntios, e que o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e isto sois vós. Tudo isso está na carta de São Paulo aos Coríntios. Então, você já percebe por aí que a fornicação não é um pecado pequeno, é grande. E a fornicação não é, nunca foi e nunca será prova de amor. Namorados devem dar prova de amor. Se alguém perguntar, namorado deve dar prova de amor, a resposta será sim. Mas como é que o amor se prova? O amor se prova por 3 critérios. Vamos decorar? Primeiro, pelo tempo. Segundo, pela distância. E o terceiro, pelo sacrifício. Vamos lá? Tempo, distância, sacrifício. Você me ama? Amo. Então vamos esperar. Você me ama? Amo. Então vamos separar os corpos para unir as almas. Você me ama? Amo. Então vamos nos sacrificar. Vamos nos abster de prazer. Eu por causa de você por causa de mim. E se o outro disser: não, eu não aceito isso, eu não aguento esperar, eu não aguento me separar, eu não aguento me sacrificar, eu quero você aqui e agora. Então, basta, você não me ama.
Você é um animal da época do cio. Eu não quero me casar com um animal. Né? De maneira simples e seca, você pode despedir desse que quer chamar a fornicação de amor. Fornicação é a prova de falta de amor. Prova de que você não soube esperar, não soube distanciar e não soube se sacrificar. Depois da fornicação, os dois provaram que não se amam, provaram que não merecem um ao outro, provaram que não estão preparados para o casamento, provaram que aquilo que vale um ou outro é simplesmente o prazer e a carne, nada mais. Extrair do bagaço e joga-se fora. Horrível. Isso está para o amor como não está para o sim. Nada. Certo? Bem, por que os namorados não podem praticar a fornicação? Porque o que eu faria se eu subtraísse esta bolsa de graninha? O que foi que eu fiz? Um roubo. Se eu pego mais um lugar do jurista, vai dizer que dependendo do caso foi um furto, né? Alguém da área jurídica aqui? Não, né? Vamos continuar dizendo que foi um roubo, né? Por que isso aqui é um roubo? Eu estou fazendo uso de algo que não lê, alguém tem que fotografar. Algo que não lê, decência. Ótimo. Agora, o que vale mais? O que vale mais? A bolsa ou o corpo humano? E se alguém disser que o corpo humano não tem preço, eu digo que tem. Qual é o preço do nosso corpo? E se alguém não souber, eu digo, procure na primeira carta aos Coríntios. Alguém pagou um alto preço pelo nosso corpo. Qual é esse preço? Foi o sangue dele derramado para a cruz. E quem foi que pagou esse preço? Foi o próprio Cristo. Portanto, se o nosso corpo vale tanto, eu não posso fazer uso dele, né? Ou usar o corpo que não é meu. Por que não é meu? Porque eu não me casei. Porque nós não temos o direito ao corpo do outro, porque não recebemos o sacramento do matrimônio. Certo? Não temos esse direito de fazer isso. Portanto, a fornicação é um pecado gravíssimo. Até aí, foram leves. Mas, durante o namoro, não é só a fornicação que é pecado. Tudo aquilo que causa o desejo dela já é pecado. Esse desejo pode ser causado em mim ou no outro. E existem atos que são intrinsecamente excitantes e que não adianta você dizer que está fazendo sem má intenção ou com boa intenção. Porque de boas intenções, há pessoas lá no inferno, eu nunca fui, né? Mas que com boa intenção, adulteraram com boa intenção, fornicaram com boa intenção, roubaram com boa intenção e foram para o inferno com boa intenção. As boas intenções sozinhas não livram ninguém da condenação eterna. Então, Jesus disse, isso está no Sermão da Montanha, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo, todo aquele que abraçar? Não. Beijar? Não. Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mas Jesus está sendo muito severo, está. E o pior que não é o padre. Como é que é o padre Henrique? Pior que não é o padre Henrique, nem é o padre dos Carlos. Pior é que é o próprio Jesus. Eu não posso arrancar essa página do Evangelho, porque ele falou olhar. Puxa vida. Então, tudo aquilo que no matrimônio, tudo aquilo que no namoro ou na preparação para o casamento causar o desejo do prazer venéreo, né, do prazer sexual, seja isso em mim, seja no outro, já é um pecado grave. Então, existem certos atos que não tem como você dizer que a boa intenção salva. Um deles, aí o folhetinho está explícito, por vontade expressa no nome da Testamento, que Deus tenha, né? Um deles é o beijo na boca. Todo organismo normal,
que não tem nenhuma deficiência, diante deste ato, excita-se. É um ato intrinsecamente excitante. Além do beijo na boca, os abraços agarrados. Né? Repito, não adianta você dizer que fez sem má intenção, porque isso aí é intrinsecamente excitante. Você não pode tentar se desculpar por causa disso. E, aliás, se você pensar bem, você vai notar que isso não só é pecaminoso, mas é um contrassenso. Só pode ser um contrassenso. Diga-me, Alisson, qual é a fruta que você gosta mais? Vou tentar apresentar uma manga para você. Vem cá, por favor, não é brincadeira de mau gosto, não. Mas então, Alisson, já que você gosta. Não é brincadeira de pé, não. Imagina que eu tenho aqui na sua presença uma manga. Qual manga que você gosta? A espada? Não sei qual que ele gosta. Sendo manga, né? Imagina uma manga já descascada, né? Aquelas em que o suco já está se extraindo dela, assim, amarelinha, não verde a ponto de ter aquela adstringência que nós chamamos de cica, né? Também não muito madura a ponto de ser passada, não, mas ela está no ponto. Quando o amido já se transformou em glicose ao máximo. Glicose não. Como é que eu não posso fazer a manga? Frutose, né? Está direitinho assim. Aí então eu estou me aproximando da manga, obviamente as glândulas salivares do Alisson começam a funcionar, né? E ele começa a pensar, nada vai me deixar, não vai ter nada nessa manga, né? E quando eu estou aproximando a manga dele, assim, que ele está todo animado, porque vai receber finalmente um grande presente aqui, de repente eu faço um movimento brusco e subtraio a manga dele. Alisson, essa manga não é sua e você não pode comê-la. Então ele vai dizer, mas pare, se essa manga não é minha, e se eu não posso comer, por que você fez isso comigo? Por que descascou a manga na minha presença? Porque é bom de mim, porque fez as minhas glândulas salivares funcionarem. Isso é brincadeira de mau gosto. Olha, isso é de mau gosto, isso é um contrassenso. Se não era a hora de comer manga, essa manga não é dele, devia deixar a manga afastada dele, concorda? Pode ir lá junto da sua querida. Obrigado, viu? Ouviram? Não aconteceu nada demais, né? Brincadeira normal. Assim também acontece com algumas pessoas que chegam para o pai dizendo e assim, olha, padre, eu não sei o que está acontecendo, mas o nosso namoro não está bem. Por quê? Padre, não sei, o que você está fazendo? Olha, eu acho que a gente exagerou. A gente está quase praticando o ato conjugal. Aí o padre já mexe bastante, como se diz, experimentado nessas coisas e diz, olha, eu sei. É que vocês não estão evitando as ocasiões próximas de pecar. Aí os dois dizem, não, padre, nós estamos sim, estamos evitando. Aí o padre pergunta, então o que vocês estão evitando? Aí o padre começa a perguntar, vocês se abraçam? Vocês se beijam? E o que vocês queriam? Padre, eu queria que a gente se abraçasse, queria que a gente se beijasse e queria que a gente não se excitasse. Aí eu falo, vocês estão doidos, vocês estão malucos. Vocês estão colocando na presença de vocês aquilo que é capaz de causar excitação. E queria que o organismo não cobrasse coerência, o organismo cobra. Depois que ele vê a maçã, ele quer completar e comer a maçã. Depois que você permitiu, por meio de um ato intrinsecamente excitante, que os órgãos se preparassem para o ato conjugal,
o organismo cobra referência. Vamos terminar esse ato, que começou agora. Você vai dizer, não posso. Se não pode, porque não começou. Né? Vamos imaginar um exemplo que não tem uma cadeira para colocar, né? Imagine se você pega essa cadeira e se eu pegar com a mão só, vai ser muito complicado. Obrigado. Suponhamos que um de vocês tivesse um pai muito rígido e não deixasse você dirigir no carro dele. Tem um caso ali não, né? Tem? Aí você diz, não, eu não vou, eu sei que meu pai não deixa dirigir no carro dele, mas eu vou só sentar aqui dentro, fecho a porta, depois aqueles carros normais, né? Não aqueles carros assim ultra sofisticados. Eu coloco o cinto de segurança, eu desengato aqui o freio de mão, depois eu pego a chave. Aí eu piso no acelerador, começo a esquentar o motor, né? Aí depois, devagarzinho, eu coloco o pé esquerdo na embreagem, aí eu engreno com a primeira marcha, depois eu coloco o pé direito no acelerador, aí devagarzinho eu vou tirando o pé esquerdo da embreagem. Aí o que acontece? Olha só, a gente já aprendeu a cena, né? Aí o motorista aqui coloca as duas mãos na cabeça e o carro andando. Mas, cara, o que você queria? Eu queria fazer isso tudo, eu queria que o carro não andasse. Coitado. Não, carros normais, depois desse ritual todo, anda. Mas a namorada pensa que não. Eu queria poder beijar, abraçar, eu queria não sentir nenhuma excitação. São outros. Né? Pessoas em que falta um parafuso. Mas, claro, isso foi o que foi ensinado pelos meios de comunicação a pessoas que nem sabem o que seria um namoro sem esses atos. Pensam que isso aí faz parte da essência do namoro. Eu vou namorar se não for desse jeito. Eu repito, eu coloco eu vou namorar desse jeito. Isso aqui não tem condições. Isso não é namoro, isso já é uma preparação próxima para o ato conjugal. Isso que você está fazendo não tem sentido se o corpo alheio é alheio. Se não pertence a você. Certo? Aí, namorados, isso não é só. Isso aqui é em toda parte. E tentam dizer, poxa, cara, é assim mesmo. Mas isso aqui está muito difícil. O que eu fiz dessa vez? Nada, né? Cadê o folhetinho? Não, quero o folhetinho. Obrigado. Som. Poxa, pai, isso está muito difícil. A gente vai tentar fazer isso. E quando eles começam a dizer, eu vou tentar, eu já sei que não é de verdade. Vocês estão cumprindo exatamente o que está aqui? Tudo não, tá? Quase tudo. É exatamente pelo lugar onde vocês não estão cumprindo que o pecado vai entrar. Quando você tenta fechar o ambiente, quando você deixa quase tudo fechado, é exatamente onde você não deixou fechado que vai entrar fumaça, que vai entrar mosquito, que vai entrar água. É onde você não vigiou. Assim os namorados dizem assim, olha, padre, beijar é muito ruim, não dá para fazer isso. A gente está se beijando, mas está beijando pouco. A gente está beijando rapidinho. Ou então, isso aqui é mais ridículo ainda que eu vou falar. A gente está beijando e encostando só os lábios, mas não a língua. Espera aí, qual a distância que é entre os lábios e a língua? Se você está disposto a namorar desse jeito, por favor, entregue de uma vez a comunicação. Seja coerente.
seja de verdade. Você está brincando. E com fogo não se brinca. Ou você já viu uma placa no posto de combustível escrito assim: fume pouco, acenda poucas faíscas, produza centelhas com cuidado. E vocês já viram uma placa de um posto de gasolina? O que era? Não foi, não acenda faísca. Às vezes, desliga o celular. Parece uma espécie de obsessão. Pode ter nada, porque o mesmo incêndio causado por uma faísca é o que é causado por uma tocha. Não faz. Se você quer abrir a castidade, você não vai tomar meio cuidado, vai tomar todo cuidado. Certo? Então, existem certos atos, eu já falei para vocês, que são maus intrinsecamente, que você vai ter que evitar se você quiser amar, senão você não ama. Mas aí, padre, tem uma outra pergunta. E será que até que ponto a gente pode ir sem pecar? Até que ponto? Essa pergunta não se faz. Imagine que um marido perguntasse a um policial qual é o número exato de pancadas que ele pode dar à sua esposa sem ser preso. Está faltando esse marido, né? Está faltando o amor da esposa. Parece que o desejo dele seja espancá-la, mas ele percebeu que com uma bofetadazinha só, a polícia costuma não se meter. Então ele quer saber qual é o máximo. Isso não se faz. Pergunta de mau gosto. Se o marido amasse a mulher, ele perguntaria: seu guarda, o que eu devo fazer para agradar minha esposa ao máximo? Essa pergunta boa. Namorados que perguntam: até que ponto a gente pode unir os nossos corpos sem cometer pecado ou sem ir para o inferno? Na verdade, escondem o desejo de pecar. O que os dois deveriam era praticar a fornicação. Já que não podem, então querem se aproximar ao máximo do abismo sem cair nele. Quer perguntar qual é a distância exata que eu posso ter no fogo sem me queimar. Qual é a quantidade exata de veneno que eu posso tomar sem morrer? Né? Bem, isso porque é uma pergunta que não é de filhos, é de escravos. E não é de escravos por amor, é escravos por coação. Porque se você fosse filho de fato, ou se você se escravizasse a nosso Senhor por amor e não por coação, sua pergunta seria outra. O que eu posso fazer na maneira de namorar de modo a agradar a Deus ao máximo? Essa é uma pergunta boa. Pode haver coisas que no namoro não são pecado, mas que não são aquilo que agrada a Deus ao máximo. Quer um exemplo? Eu nunca namorei. Eu sabia desde a adolescência que a minha vocação era para o sacerdócio. Então eu não iria me preparar através do namoro para um casamento que nunca existiria, seria um contrassenso. Mas, se a minha vocação fosse matrimonial, o respeito que eu teria por aquela que seria a rainha do meu lar, a mãe dos meus filhos, seria tão grande que até certos atos que em si não são pecado eu evitaria. Por exemplo, fazer esse gesto no ombro da namorada é um pecado? Eu acho que não, mas eu não faria. Por quê? Porque esse gesto dá uma ideia de posse. E eu sou solteiro. Esse corpo não é meu. E eu não quero ser enganado por esse gesto. Mais ainda, segurando assim o corpo da namorada, eu esqueceria que esse corpo é sagrado. Porque vocês não viram, espero que nunca verão o padre José Henrique ou eu
segurando assim o Santíssimo Sacramento. A gente segura tremendo, com as duas mãos, sabendo que alguma coisa sagrada está ali, né? Mas se o corpo daquela pessoa que um dia, com o qual um dia eu vou casar, é sagrado, eu não vou de qualquer jeito tocar nele. Até eu tocar na mão, e mais que isso não teria nenhuma necessidade, bastaria dar as mãos, até eu segurar na mão eu perguntaria: será que eu estou sentindo, será que eu estou segurando a mão dela como quem segura um garfo, um lápis, um instrumento? Ou será que eu estou sentindo um santo temor de Deus, por saber que eu estou tocando em algo sagrado? Já pensou se os valores fossem assim? Já pensou se você tomasse esse cuidado todo e se conservasse assim, desse jeito, e pudesse, depois do dia do matrimônio, os dois dizerem: eu me guardei todo para você, e vice-versa. E agora estamos prontos para construir uma família e gerarmos muitos filhos para Deus. Que coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa que dá uma alegria que é indizível, que as palavras não conseguem transmitir. Só quem experimentou sabe. A promessa que Jesus fez para quem guarda a castidade é uma das mais maravilhosas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é ver a Deus? Contemplar face a face aquele diante do qual os anjos tremem, porque chamam de santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Parece impossível, mas isso é prometido para quem se conservar puro, né? No caso do namoro, gente, uma coisa que nunca será demais de repetir é a prudência. Por quê? A prudência é que faz a diferença em tudo. Diz a superiora e fundadora das Irmãzinhas de Belém, Nossa Senhora de Belém, Madre Maria Helena Cavalcante, que diante das tentações não há fortes nem fracos, há prudentes e imprudentes. Os imprudentes são aqueles loucos que se expõem à ocasião. Os prudentes sabem que são fracos e fogem dela, né? Portanto, uma regra elementar de prudência é esta aqui: namorados não podem ficar sozinhos. Repitam comigo. Ótimo. Tudo começa quando um dia os dois põem exceção a essa regra. Essa regra não pode ter exceção, né? Imagine que acontecesse que você tenha ficado sozinho ou sozinha com seu namorado ou namorada durante meia hora. Vocês nem se encostaram. Você já tem matéria de confissão. Padre José Henrique, dá a sua bênção porque pequei. Qual foi o seu pecado? Eu me expus à ocasião próxima de pecar contra a castidade. Eu brinquei com aquilo que é sagrado. E eu não valorizei o corpo meu e o corpo alheio, né? O que expor-se à ocasião próxima de pecar é pecar. Se é assim, então você tem que tomar um cuidado extremo, porque em matéria como se diz, tentação e de prudência, temos que ouvir o que Jesus falou já no Jardim das Oliveiras. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar para não cair sem tentação. Não adianta você dizer: nós estamos aqui sozinhos, nós vamos ficar sozinhos rezando. Oração sem a vigilância não adianta. Se vocês estão sozinhos, já está errado. Quando estavam com uma terceira pessoa e essa terceira saiu, deixou de ter se afastado também. Tudo mais que vocês tentarem fazer a partir daí, pode ter a melhor das intenções, mas de boas intenções, você não vai salvar o Salvador, não vai mesmo, né? Você está atrasada porque perdeu o seu ônibus, que ia levar para a faculdade, e você tem uma prova hoje. Quando você se lembrou que tem o seu namorado que, com o seu automóvel, poderia levar você até a faculdade.
Aí você chama o namorado. E o namorado, oi, tudo bem? Não tem nada, acabei de perder o ônibus, vou perder a prova. Você não pode me levar? O namorado, se for prudente, ele vai dizer, ótimo, mas manda a Andréia com a gente. A Andréia é a irmãzinha da jovem, né? E se a Andréia não puder ir? Então, vamos perder a prova, mas não vamos perder o nosso castidade. Vamos levar a sério isso aqui. Beleza, hein? Imagine que os dois estivessem num sofá a uma distância bem grande, na presença do pai e da mãe, da moça que, na falta de uma imaginação melhor, não me deve negar. E o rapaz se chama Hermenegildo. Tá bom assim? Tá. Aí, de repente, a mãe da Elencária diz: olha, desculpa, o Gildo, eu tenho que sair para fazer feira, tá? Tá bom, mamãe, não se preocupa não. Aí daqui a pouco o pai chega assim, Garda, eu vou ter que sair agora, que eu tenho que descontar o chefe. Tá bom, papai, não se preocupa. Aí fica lá, a irmãzinha na sala brincando. De repente, alguém grita: Andréia! É a colega da pequenininha. Aí a pequenininha sai correndo para a porta da casa. Nesse exato momento, os dois se levantam e vão atrás dela. E ela pergunta: o que vocês estão fazendo? Nós estamos atrás de você. Mas eu não quero brincar com você, eu quero brincar com a minha coleguinha. Eu sei, mas é que sem você não podemos ficar juntos. Mas aí, o que eu vou fazer? Pode brincar com a sua coleguinha, só que a gente vai embora. Tchau, Gilda. Tchau, cara. Pronto, e a história termina no final feliz. Está entendendo? É exatamente quando você não dá valor a esses detalhes, é aí que o pecado entra. Né? Perguntem os tempos dos nossos avós, como é que eles namoravam, né? Como é que eles conseguiam guardar a pureza tão maravilhosa assim até o dia do matrimônio? Eles eram mais fortes? Mas, não. Eles sabiam que eram fracos, por isso eles evitavam as ocasiões. Né? E aí a gente deve agradecer àqueles que, por terem mais experiência, nos advertem, nos admoestam, nos mandam tomar cuidado, nos controlam, nos vigiam, e esses são nossos amigos. Se eu digo para os mais velhos: você não confia em mim, mãe? Então, pai, você pensa que eu sou o quê? O pai ou a mãe poderia dizer: olha, em você eu confio, mas eu não confio na sua força. Eu sei que você está cheio de boas intenções. É São Pedro que queria dar a vida pelo mestre. Não precisou que o dia amanhecesse para que eu renegasse 3 vezes. Né? Então, aquilo no qual eu não confio, e convido você a não confiar para que você seja forte. Se os jovens forem gratos, eles dirão: puxa, pai, obrigado, não tinha lembrado disso. Mãe, precisa de mim sem a senhora para me aconselhar. E não haveria o chamado conflito de gerações. Né? Porque os mais velhos passariam sua experiência aos mais novos. E os todos se beneficiariam com isso. Entendeu? Então, isso aqui é mais ou menos o que está contido nesse folheto, que eu queria distribuir agora, à vontade, e convidar vocês a rezar comigo a oração para antes do namoro. Isso. Opa! Todo mundo vai ler um folhetinho? Tem mais aqui. Por favor. Então, aqui no finalzinho, no verso do folheto, eles estão entrando de dar uma oraçãozinha, oração para antes do namoro, tá? Vamos rezar juntos essa oração? Senhor, estou aqui diante de um templo santo, onde vós entrais.
amo-vos presente neste tempo e prefiro morrer a profanar este santuário, mesmo por um pensamento. Fazei-o este namoro, eu aprendo a amar a vós presente novo, e assim descubra se foi este quem escolhestes para estar ao meu lado por toda a minha vida. São Rafael Arcanjo, que conduzistes Tobias a Sara, e lhes ensinastes a pureza do coração, fazendo-os namorar de tal modo que os anjos possam estar presentes e glorificar a Deus conosco. Virgem Puríssima, dai-nos a pureza do vosso imaculado coração. Depois do namoro, convém fazer um exame de consciência. Estou agora amando a Deus mais do que antes? Esse folhetim, podem se acertar, esse folhetim é a primeira coisa. E permaneceu a única durante muitos anos. Até que em 2002, a gente gravou um CD chamado Descobrindo a Castidade. Esse CD, ele continha o que estava nesse folheto e umas explicações bem mais detalhadas, né? Exemplos, historinhas, mas faltava um livro. Graças a Deus, o que eu temia que ocorresse antes de poder publicar. Pedi a Deus que ele me conservasse vivo até essa época. Ele ouviu a minha oração. Esse livrinho aqui, né, Descobrindo a Castidade, em formato de bolso, cheio de historinhas, de exemplos, de leitura fácil e agradável. Isso, tira a foto aí. Esse livrinho aqui era o que eu queria deixar, sem exagero, para a humanidade, para a juventude, de modo geral, para que depois eu dizer assim, eu agora pode deixar o vosso servo ir em paz. Né? Porque é exatamente isso que eu pensei. O povo está precisando de uma coisa simples, sem linguagem rebuscada, mas que tenha indicações práticas de como proceder para conservar a castidade no namoro, no noivado, no matrimônio, né? Aquilo que a igreja ensina sobre isso, os cuidados que devemos ter, e até mesmo como deve ser o matrimônio cristão no sentido de abertura para a vida. O que a igreja ensina sobre a procriação, sobre o pecado da anticoncepção, da esterilização e, finalmente, no finalzinho do livro, o aborto, que é a última coisa, que só será praticado se você não praticar a castidade, porque os cargos não abortam. Né? Então, esse livrinho, com a graça de Deus, está tendo uma difusão muito grande, já imprimimos 2.000 exemplares, começamos comigo. Tivemos que imprimir mais 1.000, já está acabando. Queremos imprimir muito mais. Né? Ele está à venda na internet, se vocês quiserem comprar no site do ProVida. Mas aqui, se vocês quiserem comprar em grande quantidade, sem precisar pagar as taxas que o PagSeguro cobra de nós e que encarecem muito o produto, então vocês podem fazer uma lista, né, de quantos querem, para que a gente mande pelo correio. Sem nenhuma despesa de intermediação, é R$4. Né? Mas se alguém for muito pobre pode pagar em 4 vezes. Né? Para o Zé inteiro, ele facilita, né, para Isso. Então, segundo o padre falou, a gente vai fazer um sorteio, né? Como é que se sorteia isso aqui? Mas no final, né? Não é agora, não, depois. Tá. Vão ser sorteados os 3 exemplares que estão lá. Eles receberam um número e o sorteio do número. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Acho que é por aí que as perguntas são escritas. Não sei como é que